partir da década de 1990, as produções de realizadores de identidade afro-brasileira começaram a tomar o espaço cultural no país. No cenário da chamada retomada, em que os filmes brasileiros, em oposição ao cinema novo, utilizavam o cenário da vulnerabilidade social não como tema central, mas como um envoltório de entretenimento ao público, um grupo de diretores, roteiristas, produtores e técnicos de várias áreas do audiovisual conclamaram um manifesto nomeado Dogma Feijoada. No contexto da redemocratização e do fechamento da Embrafilme no governo Fernando Henrique Cardoso, a cinematografia brasileira entra em crise e começa a se ressurgir, não só em termos produtivos, mas também estéticos no já supracitado período da retomada. Mas a desigualdade racial nas produções audiovisuais brasileiras eram gritantes. Com esse cenário, produtores, documentaristas e curta-metragistas negros de São Paulo, como Jefferson D., Rogério de Moura, Ari Cândido, Noel Carvalho, Lilian Solá Santiago e Luiz Paulo Lima, entre outros, passaram a questionar as imagens e representações do seu grupo racial no cinema brasileiro. Assim, surge o Dogma Feijoada, mostra da diversidade negra no 11º Festival Internacional de Curta-Metragem de São Paulo. Uma sessão copatrocinada pela Folha de São Paulo, cuja programação foi aberta com um debate sobre a imagem do negro no cinema nacional, seguido pela exibição de curtas. Na ocasião, Jefferson D. tornou público o manifesto que pautava o Dogma Feijoada, gênese do cinema negro brasileiro, no qual preconizava 7 exigências ou mandamentos fundamentais para a produção de um cinema negro. Primeiro, o filme tem de ser dirigido por realizador negro brasileiro. Segundo, o protagonista deve ser negro. Terceiro, a temática do filme tem de estar relacionada com a cultura negra brasileira. Quarto, o filme tem de ter um cronograma exequível. Tem que ser filmes urgentes. Quinto, personagens estereotipados negros ou não estão proibidos. Sexto, o roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro. E sétimo, super-heróis ou bandidos deverão ser evitados. O manifesto foi fruto em maior parte dos estudos de Jefferson D. entre 97 e 98, enquanto graduando de audiovisual na USP. O nome é inspirado em outro movimento dos diretores Lavontrier e Thomas Vinterberg chamado Dogma 95, que defendia de modo sistemático produções realísticas e sem artificialismos. Já o termo feijoada, de um modo meio tropicalista, tinha objetivo jocoso ao movimento, canibalizando o outro movimento europeu. A ambiguidade da expressão promoveu o movimento que recebeu críticas positivas e também negativas, sendo acusado de plágio, separatismo, censura da liberdade artística e racismo reverso, por parte de vários veículos da mídia. O movimento eclodiu a discussão de constituir-se um cinema negro no Brasil, realizado por negros e protagonizados não só por eles como sujeitos de representação, mas com suas histórias como foco narrativo. Com isso, Jefferson D. e os realizadores afro-brasileiros que se aglutinavam em torno do movimento passaram a se encontrar frequentemente. Criaram então um nome para o grupo, o Cinema Feijoada, e mantiveram um site na internet até 2004, com a biografia, a filmografia, fotos de cena, making-of e informações sobre os novos projetos dos integrantes do grupo. Também promoveram mostras e debates sobre as imagens e representações do negro no cinema. O cinema feijoada, influenciado pelo movimento Dogma Feijoada, fomentou o surgimento de diversas produções cinematográficas que evidenciaram o negro no audiovisual. Rogério de Moura, que estreou com os curtas-metragens A Revolta do Videotape e Velhos, Viúvos e Malvados em 2001, trabalhou no roteiro de diversos filmes e dirigiu Bom Dia Eternidade em 2010. Luiz Paulo Lima dirigiu Outros Carnavais em 2009. Os irmãos Daniel Santiago e Lilian Solá Santiago, por sua vez, filmaram Família Alcântara em 2004, um documentário que aborda a trajetória da família homônima do Quilombo do Caxambu, em Minas Gerais. E as produções do principal voz do movimento, Jefferson D.,
reafirmam com excelência suas propostas. Estreou com Gênesis 22 em 1999, um curta que traz a história da relação de um pai com seu filho e explora a estética da beleza da pele negra por meio de artifícios fotográficos, de modo a ressignificar e celebrar o corpo negro. Depois, foi a vez de Distraída para a Morte em 2001, filme sobre 3 adolescentes negros que perambulam pelas ruas e avenidas da metrópole, correndo todo tipo de risco. Dirigiu também outros curtas, sendo o meu favorito Jonas Só Mais Um em 2008, em que ele vai abordar o assassinato de um jovem negro na fila de um banco por um segurança, denunciando o genocídio de juventude negra brasileira. Seu primeiro longa-metragem de ficção, Brother, em 2010, foi rodado após grandes expectativas. O filme se passa em 24 horas e conta a história de 3 amigos, 2 negros relativamente bem-sucedidos e um branco que vive na periferia e entra para a vida do crime, de modo a reconhecer-se sendo branco como o marginal. O filme que discute o ambiente das periferias, o machismo e as relações conflituosas entre brancos e negros foi escolhido para representar o Brasil no 70º Festival Internacional de Cinema de Berlim e foi premiado com 4 estatuetas no Paulínia Festival de Cinema e se sagrou grande vencedor do 38º Festival de Cinema de Gramado. O cinema negro luta pelo seu devido espaço no Brasil. Enfrenta o monopólio branco de classe média alta que detém as rédeas da maioria das produções. O Dogma Feijoada, que completa seus 20 anos em 2020, deve ser lembrado e celebrado, pois é de uma importância inexprimível para a consolidação do marginal como sujeito da representação, e não mais como um terceiro subrepresentado. O grupo Cinema Feijoada foi uma pioneira ação coletiva de profissionais negros do audiovisual que sobraçou um grande desafio. Trouxe à tona a reflexão sobre o etnocentrismo e a desigualdade nas produções brasileiras e permitiu o advento de inúmeros realizadores negros que, sem o grupo, poderiam nem ter feito carreira. E hoje ainda possui uma função social excelentíssima ao inspirar a nova geração de profissionais negros do audiovisual a buscar o devido espaço de representação do seu eu afro-brasileiro. A primeira vez que eu pensei em fazer cinema foi, eu acho que em 1989, vendo o filme Faça a Coisa Certa do Spike Lee. E com uma trilha sonora incrível, um filme super urbano, né, que se passa em Nova York e tal, uma cidade razoavelmente parecida com São Paulo e tal. E aí eu já estava na universidade, fazia filosofia e conhecia muita gente na faculdade de cinema, e aí foi quando eu pensei, puxa, eu quero fazer